Bom dia, nós estamos aqui para mais uma leitura da Bíblia. Nós estamos no 7º livro do Antigo Testamento, que chama-se Josué. Josué está contando aí o que aconteceu com ele, Deus. Vamos aprender mais de Deus, vamos aprender do poder de Deus, da vontade de Deus. Vamos aprender o que Deus fez no passado com o povo de Israel, que é o povo que ele escolheu para ele, né? Para agradar a ele, para glorificar ele, para exaltar ele. Então, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, né? Primeiramente, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, somente o Senhor é Deus. Glorificado é o Senhor em todo tempo, Senhor. Não há outro Deus. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, por ser tão obstinados, como o Senhor diz, né? A gente pede perdão e depois peca novamente. Eu sei que o Senhor fica muito triste, infelizmente, Senhor, porque o Senhor é nossa família, o Senhor é nosso melhor amigo, nosso companheiro. Não existe outro além de ti, Senhor. Nós o glorificamos, nós voltamos essa manhã. Não sabemos quando a morte virá bater na nossa porta, mas cremos, Senhor, na tua grande misericórdia, para que ela possa vir de uma maneira devagar. Ó Senhor, que o Senhor possa abençoar o nosso lar. Cada objeto do nosso lar seja abençoado em nome de Jesus. Que este lar seja abençoado, todos os lares sejam abençoados em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela tua grande misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, por Senhor ter compaixão de nós, por ter mandado Jesus Cristo, teu único Filho, para que possamos conversar com o Senhor através do nome dele, porque ele é o único intermediador entre o Senhor e nós. Obrigada, Senhor, pelas tuas bênçãos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler aqui capítulo 8, versículo 1. Jeová disse então a Josué, Deus disse a Josué, Josué, não tenha medo, Josué, nem fique apavorado. Leve com você todos os homens de guerra e suba contra uma cidade chamada Ai. Veja, entreguei a você, Josué, o rei de Ai. O seu povo Israel, o povo de Ai e a cidade e a terra de Ai, eu entreguei a você, em Josué. Versículo 2: Faça com a cidade de Ai e seu rei, assim como você fez, Josué, com Jericó e o rei de Jericó, com a diferença de que podem pegar para vocês o seu despojo e os seus rebanhos, tá? Pode pegar. Jericó não podia pegar, não. Mas na nação de Ai, eu deixei vocês pegarem, podem pegar, tá bom? Arme uma emboscada por trás da cidade de Ai. Arma uma emboscada lá, Josué, disse Deus para Josué. Versículo 3. Assim, Josué e todos os homens de guerra subiram contra a cidade, a nação de Ai. Josué escolheu 30.000 homens de guerreiros valentes e os enviou de noite na calada da noite, né? Se faz muita coisa. Versículo 4. Ele, Josué, lhes deu a seguinte ordem: homens de guerra de Israel, fiquem de emboscada atrás da cidade de Ai. Não se afastem muito da cidade de Ai e fiquem todos de prontidão. Versículo 5. Eu, Josué e todo o povo de Israel que está comigo, nós nos aproximaremos da cidade de Ai, e quando eles da cidade de Ai vierem contra nós, povo de Israel, assim como fizeram antes, fugiremos deles. Versículo 6. Quando eles vierem atrás de nós, povo de Israel, nós os atrairemos para longe da cidade de Ai, pois lhe dirão: eles estão fugindo, povo de Israel, de nós, como fizeram antes. Assim, fugiremos deles. Versículo 7. Então vocês, povo de Israel, devem sair da emboscada e tomar a cidade de Ai. Jeová, seu Deus, a entregará a cidade de Ai a vocês, povo de Israel. Versículo 8. Assim que vocês tomarem a cidade de Ai, vocês devem incendiá-la, botar fogo nela todinha. Botar fogo. Devem fazer segundo a palavra de Jeová. Essas são as ordens que eu, Josué, lhes dou, que Deus deu para mim e eu dou para vocês. Versículo 9. Então Josué enviou os homens de guerra e eles foram ao local da emboscada da cidade de Ai. Posicionaram-se entre Betel e a cidade de Ai, a oeste de Ai. Aí ao passo que Josué passou aquela noite com o restante do povo de Israel.
Versículo 10. Depois de Josué ter se levantado de manhã cedo e reunido as suas tropas, Josué e os anciãos de Israel as conduziram as tropas à cidade de Ai. Versículo 11. E todos os homens de guerra que estavam com Josué subiram e avançaram até a frente da cidade de Ai e acamparam ao norte de Ai, com o vale entre eles, de Israel e Ai. Versículo 12. Nesse meio tempo, Josué havia escolhido cerca de 5.000 homens e o havia colocado de emboscada entre Betel, a cidade de Betel, e a cidade de Ai, ao oeste da cidade. Versículo 13. Assim o povo montou o acampamento principal ao norte da cidade e a retaguarda ficou a oeste da cidade. Naquela noite, Josué foi até o meio do vale. Versículo 14. E assim que o rei de Ai viu isso, o rei de Ai e os homens da cidade se apressaram e saíram logo de manhã cedo para enfrentar Israel em batalha, num lugar que ficava de frente para a planície desértica. Mas o rei de Ai não sabia que havia uma emboscada contra ele atrás da cidade de Ai. Versículo 15. Quando os homens de Ai atacaram, Josué e todo Israel fugiram pela estrada em direção ao deserto. Versículo 16. Então todo o povo que estava na cidade de Ai foi convocado para perseguir o povo de Israel. E, ao perseguirem Josué, foram atraídos para longe da cidade de Ai. Versículo 17. Não restou nenhum homem de Ai em Betel, e em Betel não restou nenhum homem na cidade de Ai e nem em Betel. Nenhum homem que não fosse atrás de Israel. Todos os homens foram atrás do povo de Israel. Deixaram a cidade desprotegida e perseguiram Israel. Versículo 18. Jeová disse então a Josué: Josué, 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 a cidade está desprotegida de Ai e de Betel. Os homens foram atrás de vocês nessa emboscada que eu planejei, Josué. Então estenda a lança que está na sua mão, de Josué, em direção à cidade de Ai, pois a entregarei essa cidade nas suas mãos, Josué. Assim Josué estendeu a lança que estava na mão dele em direção à cidade de Ai, como Deus mandou. Versículo 19. No momento em que Josué estendeu a mão, os homens da emboscada saíram depressa do lugar onde estavam, correram para a cidade de Ai e a tomaram. Imediatamente incendiaram a cidade todinha de Ai. Versículo 20. Quando os homens de Ai viraram para trás e viram a fumaça saindo da cidade de Ai, lá do céu, eles viram a fumaça. Não tiveram forças para fugir em direção alguma. Então o povo que estava fugindo para o deserto se voltou contra os perseguidores. Versículo 21. Quando Josué e todo Israel viram que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que subia fumaça da cidade, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Versículo 22. E os que tinham tomado a cidade de Ai saíram ao seu encontro, de modo que os homens da cidade de Ai ficaram encurralados no meio, com israelitas de um lado e com israelitas de outro lado. Versículo. Os israelitas os mataram, de modo que não restou nenhum sobrevivente lá na cidade de Ai. Nem fugitivo não foi. Não restou ninguém. Versículo 23. Mas capturaram o rei de Ai. Capturaram o rei de Ai, vivo, e o levaram a Josué. Versículo 24. Depois de Israel terminar de matar todos os habitantes da cidade de Ai que estavam no campo, no deserto, onde os tinham perseguido, e o último deles ter caído pela espada, então todo Israel voltou à cidade de Ai e golpeou com a espada. Versículo 25. Todos os que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, somaram 12.000 pessoas. Todo o povo de Ai morreram à espada, morto, como se fosse facada. Versículo 26. Josué manteve a mão estendida com a lança até ter entregado todos os habitantes da cidade de Ai destruição, como Deus o mandou.
Versículo 27. No entanto, Israel pegou para si os rebanhos e o despojo da cidade de Ai, segundo as ordens que Deus tinha dado a Josué. Versículo 28. Josué queimou então a cidade de Ai e a reduziu a cidade de Ai para sempre a um monte de ruínas, como está até hoje um monte de ruínas. Não existe mais a cidade de Ai, tem um monte de ruínas. Versículo 29. Não sei hoje, né, gente? Mas foi naquela época. Versículo 29. Josué pendurou o rei de Ai num madeiro. Nossa, pendurou o rei no madeiro. Até o anoitecer, quando o sol estava para se pôr, Josué deu a ordem que retirassem o cadáver do rei de Ai do madeiro. Lançaram-no, o corpo então do rei de Ai, na entrada do portão da cidade de Ai, e levantaram sobre o rei morto um grande monte de pedras, que permanece ali até hoje. Não sei se é até hoje, mas é até que quando escreveram a Bíblia aqui, tá? Versículo 30. Foi então que Josué construiu no monte Ebal um altar a Deus, Jeová, Deus de Israel. Versículo 31. Assim como Moisés, o servo de Jeová, havia dado a ordem aos israelitas, e assim como está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras inteiras, nas quais não se usou nenhum instrumento de ferro. Sobre ele fizeram ofertas queimadas a Jeová, bem como sacrifícios de participação em comum. Versículo 32. Então Josué escreveu nas pedras uma cópia da lei que Moisés havia escrito perante os israelitas. Versículo 33. Todo Israel, os anciãos de Israel, os oficiais e os juízes de Israel estavam de pé de ambos os lados da arca do pacto de Deus, diante dos sacerdotes levíticos que carregavam a arca do pacto de Deus. Tanto os residentes estrangeiros como os israelitas de nascimento estavam lá. Metade deles estavam diante do monte Gerizim e outra metade estava diante do monte Ebal. Assim como Moisés, o servo de Jeová, havia dado a ordem anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Versículo 34. Depois disso, Josué leu em voz alta todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Versículo 35. Não houve palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado, que Josué não lesse em voz alta diante de toda a congregação de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os residentes estrangeiros que moravam no meio de Israel, de todo o acampamento de Israel.